Porque Jesus nunca pecou, a Bíblia é clara ao afirmar a impecabilidade de Jesus. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus viveu em total obediência à vontade do Pai. Apesar de ser tentado como qualquer ser humano, sua natureza santa o impedia de ceder ao pecado. A origem divina de Jesus, não gerado por semente humana, onde o nascimento virginal é uma chave para entendermos a santidade de Jesus. Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A ausência de um pai humano significa que ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, como todos os demais humanos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, portando uma natureza pura, incorruptível, divina. Jesus não apenas falava a verdade, ele é a própria verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8:45, 46. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Essa identidade ontológica com a verdade significa que Jesus, mesmo se quisesse, hipoteticamente, não poderia mentir, porque sua natureza é completamente alinhada com a verdade eterna de Deus. Ele não apenas tem a verdade, ele é a verdade. Uma natureza imune ao pecado. Onde Jesus não tinha os impulsos pecaminosos da carne, como cobiça, inveja ou ganância. Embora tentado, suas tentações eram externas, não internas. João 8:23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Sua origem celestial lhe conferia uma natureza infinitamente superior, santa, imaculada. Ele era plenamente homem, mas também plenamente Deus, e jamais houve em seu interior qualquer inclinação para o mal. A impecabilidade de Jesus é fundamental para a fé cristã. Ele pôde ser o cordeiro sem mancha, o sacrifício perfeito. 1 Pedro 1,19. Ele se tornou o novo Adão, o início de uma nova criação, livre da corrupção do pecado. Romanos 5:18, 19. Ele é o nosso modelo, mas também nosso substituto, pois só alguém sem pecado poderia morrer pelos pecadores. 2 Coríntios 5:21. Paulo, em sua carta aos Romanos e em 1 Coríntios, traça um paralelo profundo entre Adão e Cristo. Romanos 5:18, 19. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. 1 Coríntios 15:45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito, vivificante. Jesus é o último Adão. Enquanto o primeiro trouxe morte e pecado ao mundo, o segundo trouxe vida, justiça e restauração. Mas a grande diferença é que Cristo não herdou a natureza decaída de Adão. Ele é de uma linhagem celestial e incorruptível. Um tema debatido ao longo da história cristã é se Jesus era apenas isento de pecado ou se era incapaz de pecar. A maioria da ortodoxia cristã afirma a impecabilidade absoluta de Cristo. Ele não pecou e não poderia pecar por causa da união hipostática, a união de sua natureza divina e humana em uma única pessoa. Como disse Santo Agostinho, Cristo assumiu a natureza humana, mas sem o pecado. Ele nasceu de uma mulher, mas não pela concupiscência da carne. E Tomás de Aquino reforça:
A vontade humana de Cristo estava perfeitamente sujeita à vontade divina. Portanto, não poderia pecar, ou seja, não havia em Jesus inclinação interior para o mal, porque a sua humanidade estava perfeitamente unida à divindade, sem confusão, sem mistura, sem divisão. A verdade, como essência da sua palavra, é algo teologicamente riquíssimo. Mesmo que ele se esforçasse para mentir, não iria conseguir. Isso é profundo porque mostra que a verdade não era um princípio apenas ético para Jesus, mas ontológico. Ele é a verdade em essência. João 18:37. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Em contraste com Satanás, pai da mentira, João 8:44, Jesus é a palavra viva de Deus, a própria manifestação da verdade absoluta. Por isso, quando ele falava, não apenas dizia verdades, suas palavras eram verdades criadoras, como: na criação do mundo, haja luz, a santidade de Cristo em meio à corrupção do mundo, onde Jesus viveu entre nós. Mas não era como nós. Ele era do céu. Seu ambiente era terreno, mas sua origem e essência eram celestiais. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 17:16. Eles não são do mundo, como eu do mundo. Não sou. Mesmo cercado por tentações, injustiça, corrupção e pecado, nada disso contaminou Jesus. Ele tocava os impuros e os curava, mas não se tornava impuro. Ele comia com pecadores, mas não participava de seus pecados. Sua luz brilhou em meio às trevas, e as trevas não a venceram. João 1:5. A impecabilidade de Cristo não é apenas doutrina, é esperança viva. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse sumo sacerdote pode interceder por nós com autoridade, pode nos purificar e nos tornar semelhantes a ele. 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, a vitória de Cristo sobre o pecado é a base da nossa santificação. Ele é nosso modelo, mas também nossa fonte de vitória. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.